Ela está presente nas estantes das bibliotecas, circula por aí nas mãos das pessoas comuns da rua e está nas igrejas de todas as denominações cristãs. Estamos falando da Bíblia. Qual é o segredo do conteúdo desses escritos milenares e a força que fazem desse o livro mais procurado de todos os tempos? Lutero é o principal personagem da Reforma Protestante. Um dos ensinamentos básicos que ele propôs é o de que o ser humano é justificado e salvo através da fé em Jesus Cristo, e não por qualquer forma de ação pessoal ou merecimento próprio. Mas junto com toda a reforma na igreja e o modo de perceber a vida cristã, a sua ação aponta para um profundo apego à Bíblia Sagrada, como a palavra e testemunho revelados por Deus aos homens. E foi nisso que trabalhou com dedicação para que a Bíblia fosse acessível ao povo de sua época. Uma de suas grandes obras foi a tradução da mesma para uma linguagem simples e de fácil compreensão. Assim, as pessoas de qualquer condição podiam tomar conhecimento e contato direto com a palavra de Deus. Falar da Bíblia e do papel de Martinho Lutero na popularização da mesma é o tema do programa CPT de hoje. Vem aí depoimentos, informação, música e mensagens para o seu coração. Não saia daí, nós queremos ser uma boa companhia para você. Você tem uma Bíblia em casa? Provavelmente sim. A Bíblia é o livro mais conhecido e vendido no mundo. Recentemente, aqui no Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil alcançou a marca de 100 milhões de Bíblias produzidas no nosso país. A grande expansão da Bíblia na língua das pessoas, na língua do povo, se deve, e muito, ao trabalho do reformador protestante Martinho Lutero. Após sua excomunhão da igreja e por sofrer perigo de ser morto, Lutero esteve refugiado no castelo de Wartburgo, na Alemanha. Lá ele fez a tradução do Novo Testamento do original grego para a língua do seu povo, o alemão. Lutero foi um grande escritor e durante a sua vida produziu uma série de obras que influenciaram pensadores ao longo da história. Por isso, tornou-se o personagem histórico mais influente do último milênio. Lutero é importante pelo que ele representa em termos de mundo moderno, em vários aspectos, em várias situações, puramente do ponto de vista cultural. Mas eu tenho impressão, eu tenho certeza de que para a igreja e para a cristandade de modo geral, a importância de Lutero sempre reside no fato de ele ser testemunha de Cristo, incansável testemunha de Cristo. Naquilo que ele faz, naquilo que ele escreve, nas suas pregações, ele é a pessoa que aponta para Cristo. Nisso reside a sua atualidade. Ele quer nos levar para a palavra de Deus. Esse é o grande em Lutero. E o fato de ele ser Lutero, com toda a repercussão que teve e a importância que ele teve no segundo milênio, faz com que tudo aquilo que Lutero diz tenha uma acolhida. As pessoas ouvem o que Lutero diz. Quando você cita Lutero, é o Lutero. Então, se eu falo, sou eu que estou falando, mas quando Lutero diz, a gente ouve de outra forma. E quando ele nos estimula a ouvirmos e lermos a palavra de Deus, é um convite de peso. Que Lutero contribuiu e muito, né? Ele se preocupou muito com essa palavra para o povo, para que realmente o povo pudesse encontrar a alegria, a paz verdadeira, o amor verdadeiro. E é isso que o mundo precisa de ouvir hoje também, né? E Lutero tem tudo para nos ensinar nesse sentido também nos dias de hoje, né? Lutero fala ainda hoje, na sua opinião, através do quê? Lutero fala através do que ele deixou, né? O que ele deixou registrado, os livros que nós temos dele, as ideias, as palavras dele, né? Então eu acho que isso aí nós podemos olhar para a forma que ele viu o mundo e que ele levou a mensagem para o mundo, né? Ele foi uma pessoa muito abençoada por Deus,
com abençoada, uma pessoa escolhida por Deus, né? Um instrumento nas mãos de Deus para resgatar a verdade que liberta. E é essa verdade que nós temos que também levar ao mundo dos nossos dias, dentro da realidade dos nossos dias. O tema central da Bíblia, a Escritura Sagrada, é Jesus Cristo. O grande objetivo da Bíblia, a Bíblia toda aponta para a salvação das pessoas através da fé em Jesus Cristo, da fé na sua obra redentora, na sua morte, na sua ressurreição. Houve um tempo na história da Igreja em que Cristo foi retirado do centro e o contexto para a salvação era outro. Por isso, uma das grandes contribuições do Martinho Lutero foi devolver Cristo para o centro da vida e da fé cristã. E hoje, Cristo ainda está no centro da salvação e da vida cristã? Lutero sempre aponta para Cristo. Quer dizer, quando Cristo se tornou o centro de sua vida, mais ou menos como Paulo explica em Filipenses 3, quando ele encontrou esse tesouro que relativizou ou diminuiu a importância de tudo mais, Lutero colocou isso sempre no centro. E ele não vê salvação desvinculada da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, quando ele fala em salvação, você sabe que logo ele está falando da pessoa de Cristo. Então, o caráter cristocêntrico da pregação e do ensino de Lutero é, sem dúvida, surpreendente ou impressionante. Deus faz pregar a sua palavra. A palavra de Deus é, acima de tudo, uma palavra que é proclamada, que soa, que é ouvida. Dos púlpitos, das cátedras, nós diríamos hoje, através de todos os meios disponíveis. A pessoa precisa ouvir essa mensagem. Ela precisa ouvir a mensagem de lei, que diz que ela não é o caminho que ela imagina que é, e precisa ouvir, receber a oferta do Evangelho, da boa notícia, daquilo que Cristo fez em lugar dela e apropriar-se disso, dizendo, isso também é para mim. E nesse sentido que a pessoa é salva, ouvindo a boa notícia do que Deus fez em Cristo e apropriando-se disso por meio da fé. Eu acho extremamente importante, André, que nós, de fato, levemos o nosso povo, como fez Lutero, abrir mais as Sagradas Escrituras, buscar mais na Palavra de Deus a fonte, a água pura, a verdade, o pão da vida, porque é isso que o mundo precisa. E nós muitas vezes corremos o risco de beber em outras fontes, de buscar em outros meios, né? A própria autoajuda e assim por diante, e esquecermos de fato da Palavra de Deus, que é tão rica no seu conteúdo, né? E que está aí à nossa disposição, mas que muitas vezes fica enfeitando estantes, lugares especiais em nossa casa, mas não tem o espaço diário em nosso dia a dia para ser aberta, para ser lida, para ser manuseada e para ser tirada dela essa preciosidade, esse tesouro da sua mensagem. Então nós precisamos fazer com que o nosso povo leia mais a Bíblia, que o nosso povo abra mais a Bíblia, medite mais na Bíblia e pratique de fato aquilo que ela tem a nos dizer e diz, né? Então essa eu acho que é a grande realidade da nossa igreja em toda parte, né? De nós usarmos, meditarmos mais na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, usarmos mais a Bíblia Sagrada para que ela realmente nos encha do amor de Deus e nos faça transbordar este amor de Deus aos que vivem ao nosso redor. $100 milhões de Bíblias impressas e distribuídas. Esta é a marca impressionante da Sociedade Bíblica do Brasil. E será o suficiente? Confira aí. E nesses 16 anos nós produzimos na gráfica 100 milhões de Bíblias, né? 23 milhões foram para fora do país e 77 milhões distribuídas no Brasil. Em português? Em português, 77 milhões em português, as outras 23 foram para mais de 105 países, vários idiomas que a nossa gráfica produz aqui em vários idiomas, inglês, chinês, algumas línguas utilizadas na África. Então a grande contribuição da Sociedade Bíblica do Brasil também é para a evangelização através da Palavra de Deus em língua de vários povos, diversas nacionalidades que podem ter acesso à língua no seu idioma, né? Que é tão importante. E além de nós aqui no Brasil também imprimir
no nosso alfabeto a gente também faz a Bíblia Braille, que também alcança as pessoas que são deficientes, né, e não conseguem enxergar como a gente, então através do Braille tem acesso à palavra de Deus. E mais recentemente também a gente está começando a se preocupar com as pessoas que não ouvem. Também vai ter um material em Libras para alcançar esse público, né? Isso acaba de uma certa maneira trazendo de novo aquele velho sonho do Lutero e o objetivo de Lutero, que o povo pudesse ler a palavra de Deus. Por isso, quando a Sociedade Bíblica foi criada no Brasil, há 63 anos atrás, o lema era dar a Bíblia à pátria, né? Exatamente com o objetivo de que a palavra chegasse a todas as pessoas. Só para você ter uma ideia, para que a gente alcance o objetivo de cada brasileiro com 15 anos ele ter a Bíblia, nós precisaríamos dobrar a nossa distribuição. O ano passado, a Sociedade Bíblica distribuiu 6 milhões. Então nós teríamos que dobrar, chegar a 12 milhões. É um desafio tremendo e a gente precisa da ajuda de todos, das igrejas, de cada pessoa, para a gente alcançar todos com a palavra de Deus. Ler é sempre um ato solitário. E muitas pessoas leem, mas não entendem o que leem. A interpretação do que está escrito na Bíblia é sempre um desafio. Para Lutero, a Bíblia é sempre a autoridade máxima, estando acima das tradições, dos papas, dos concílios e das emoções. Para ele, Cristo é o centro e o Senhor das Escrituras, e todas as interpretações da Bíblia devem apontar, promover, tratar e enfatizar Cristo. Ele dizia que as Escrituras Sagradas, abre aspas, são o testemunho inspirado da perfeita revelação de Deus em Jesus Cristo e o manual do cristão em suas lutas e vitórias na fé. O pastor Cláudio dos Santos, de Santo Ângelo, nos relata uma experiência interessantíssima de um grupo de leitores que lê e discute a Bíblia coletivamente. É o grupo chamado Chimarreando com Jesus. Dá uma olhada aí na tela. O pastor Cláudio Santos, de Santo Ângelo, está aqui para nos falar sobre um projeto, o projeto Chimarreando com Jesus. Pastor Cláudio, bem-vindo ao CPT. Que projeto é esse? Bom, nós em 2008 nós começamos a trabalhar a leitura da Bíblia em um ano e o pessoal da congregação aderiu, assim, foi um desafio, foi lançado. Só que a gente via que as pessoas tinham muitas dúvidas, eles queriam saber a respeito de personagens bíblicos, a respeito de versículos, de traduções e tal. E ao invés de nós respondermos assim, eu e também o pastor, trabalhava comigo o pastor Jackson, ao invés de nós respondermos para eles individualmente, a gente resolveu juntar o povo numa roda de chimarrão, tomando um mate, cada um levava a sua Bíblia, as suas dúvidas. Então não era um momento de estudo bíblico, assim, que o pastor levava o tema e tal. Era um momento onde as pessoas colocavam o tema ali, as perguntas delas. E nós começamos a reunir o povo. Isso acabou em 2008 com o final dessa leitura da Bíblia. Em 2009 o pessoal pediu para seguir, nós continuamos. E agora em 2011 agora nós estamos continuando com esse projeto, com a leitura agora do Novo Testamento. E agora nós temos quase 100 pessoas participando desse projeto, fazendo a leitura, tirando as dúvidas, se reunindo, né? E é um momento bem legal, assim, bem legal de a gente se reunir com o pessoal. Quais as dúvidas mais frequentes das pessoas, que as pessoas trazem para essa roda de chimarrão? Olha, em geral são dúvidas assim históricas, né? Às vezes eles perguntam sobre um personagem bíblico, quem é que era fulano, quem é que era Beltrano, quem é que era Nicodemos e tal. E outras vezes são perguntas assim um pouco doutrinárias, né? Eles perguntam, o batismo de João Batista é o mesmo batismo que Jesus fala lá adiante em Mateus 28, né? Em geral são esse tipo de perguntas. Às vezes algumas dificuldades também na tradução, né? Algumas pessoas leem na revista atualizada, tradução revista atualizada, e aí eles têm dúvidas de algumas palavras, né? Aí é mais fácil, a gente compara duas traduções ali, é bem mais fácil de responder, né? Pastor Cláudio, na sua experiência já com esse grupo, qual é, na sua opinião, o fruto ou os frutos que aparecem desse trabalho? Olha, a gente sente assim no povo uma alegria muito grande de ler a Bíblia, de sentir que eles estão conseguindo compreender, pelo menos o geral assim, da história, tudo que é passado. Eles conseguem fazer uma aplicação para a vida deles, para o passado, para coisas que aconteceram, eles conseguem fazer uma aplicação para situações que eles estão vivendo ali. Eles conseguem usar aquilo que eles estão aprendendo para
para poder aconselhar alguém, para poder falar com uma pessoa que está vivendo alguma situação relacionada àquilo. E a gente sente também que essas pessoas se tornam assim, parece que elas têm uma base mais forte, um fundamento mais forte para trabalhar para o reino de Deus. Tanto na comunidade, no dia a dia, como coisas, testemunho e tudo mais. Isso a gente nota assim. E é muito bom ver eles com alegria, né, manuseando a palavra de Deus, né? Depois de ter falado da Bíblia como mensagem de Deus para hoje, o programa CPT vai ficando por aqui. Se você nunca leu a Bíblia, experimente. Você vai descobrir o grande tesouro que é. Até o próximo programa. A gente se vê. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.